Graça e paz para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Eu quero agradecer a Deus pelos novos inscritos que agora fazem parte do canal Democracia Espiritual, e quero agradecer antecipadamente por aqueles que ainda não se inscreveram, mas que eu tenho certeza que irão se inscrever, amém? E o nome do canal é Canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, comentem à vontade e deixe seus comentários, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão, não quero se estender muito. E essa pequena reflexão tem como tema a preocupação de Paulo com todas as igrejas. Esse é o tema da mensagem. A preocupação de Paulo com todas as igrejas. Esse é o tema da mensagem. E o texto principal se encontra aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 28. 2 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 28. Eu quero ler nessa tradução e depois eu quero ler também nessa outra tradução aqui que eu acho muito interessante. Essa tradução aqui dessa Bíblia, amém? Amém? Então, vamos ler aqui. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 28 diz assim: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha o que o apóstolo Paulo falou quando ele fazia defesa do seu ministério, do seu chamado. Quando Paulo, nesse mesmo capítulo aqui, ele fala dos tais falsos apóstolos, dos obreiros fraudulentos, aqueles que era como se Paulo pregasse a palavra, né? Ou seja, Paulo pregava a palavra para uma igreja que ele havia plantado a semente da graça, e obreiros fraudulentos se introduziram nessa igreja e vinha tirando tudo aquilo que Paulo havia ensinado, o evangelho da verdade, o evangelho do Espírito, o pacto da graça, o evangelho da incircuncisão pregado pelo apóstolo Paulo ali no século I. E essa carta foi escrita aqui depois da cruz, depois do estar consumado. Então essa igreja, ela recebeu muito, ela tinha muitos dons, mas era uma igreja menina. Havia dissensões, havia divisões nessa igreja. E essa igreja, ela deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de pessoas, porque a igreja são pessoas. Não são templos feitos por mão de homens. Entendeu? Então vamos ler aqui nessa outra
tradução 2 Coríntios, capítulo de número 11 e o versículo de número 28. 2 Coríntios, capítulo de número 8, capítulo de número 11, perdão, 2 Coríntios, capítulo de número 11, e o versículo 28 diz assim. Nessa outra tradução, diz assim: além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Aí no versículo 29 ele diz: quando alguém está fraco, eu me sinto fraco também. E quando alguém cai em pecado, fico muito aflito. Se tenho de me orgulhar, então me orgulharei daquilo que me mostra que sou fraco. Veja a preocupação do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que foi levantado, separado pelo Cristo ressuscitado, não pelo Jesus de Nazaré, mas pelo Cristo ressuscitado. Então, a preocupação de Paulo aqui é muito claro, a gente vê a escrita nessa carta, quando ele escreveu aqui para a igreja de Coríntios, para os irmãos de Coríntios, os filhos na fé que Paulo sempre falava. Então veja que nós vemos aqui nesse versículo que nós lemos, e nos deixa muito bem claro, assim, claro até demais, claro como a luz do sol, a preocupação do apóstolo. O apóstolo Paulo ele tinha preocupação não só com a igreja de Coríntios, mas com todas as igrejas. Foi o que nós acabamos de ler. Vamos ler novamente? Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Nessa outra versão diz: além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Ou seja, isso pesava em Paulo, a preocupação que ele tinha com todas as igrejas. Então, o amor, a dedicação de Paulo, o cuidado de Paulo, o zelo de Paulo, o carinho de Paulo, a dedicação de Paulo pela igreja, ou seja, pelas igrejas, no dia a dia. Muitas vezes Paulo, essa preocupação, muitas vezes levou Paulo a orar por aqueles irmãos. Se nós observarmos as cartas do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Colossenses, aos Gálatas, aos Coríntios, aos Romanos, aquela comunidade que se reuniam em suas casas como igrejas, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, aos Hebreus, porque eu particularmente acredito que aquela carta aos Hebreus foi escrita pelo apóstolo Paulo. Se bem que tem alguns aí que dizem que não, mas eu creio. Não é no que as pessoas pensam que
que não acreditam que foi Paulo. Eu, particularmente, acredito. Então, nem eu estou com a verdade, nem quem disse que não foi o apóstolo Paulo também não está com a verdade. Mas eu creio que foi o apóstolo Paulo pelo conteúdo da carta. Então, veja, Paulo, ele tinha essa preocupação diária. Isso pesava sobre Paulo. Então, em várias cartas, Paulo, ele muitas vezes, ele orava por aquela igreja. Ele tinha essa preocupação. E Paulo, muitas vezes, Paulo, muitas vezes, ele exortava as igrejas, os irmãos de outras comunidades, para não se preocuparem, para estarem no descanso. Mas Paulo, por si mesmo, aquele homem que exortava para que os irmãos não se preocupassem, ele mesmo se preocupava com os filhos da fé. Você vê o amor, a dedicação desse homem por aquilo que ele recebeu, por aquilo que ele fazia. Paulo, ele não buscava privilégios, ele não buscava recursos, ele não buscava ostentar-se por aquilo que ele fazia, por aquilo que ele recebeu, o legado que Paulo recebeu. Então, é diferente do que nós vemos hoje no nosso dia a dia. A preocupação de Paulo é diferente do que os líderes religiosos de hoje, onde eles afirmam que têm preocupação, que sentem dores de parto. Eles até citam que dentro de suas congregações que sentem dores de parto. Só que essas dores de parto que eles pegam, que é uma palavra de Paulo também, quando ele escreve aos Gálatas, é diferente da dor que Paulo sentia, daquilo que pesava em Paulo. Porque Paulo, ele não buscava interesse próprio, ele não buscava glória para si, ele não buscava ostentar-se daquilo que ele fazia, da fé alheia. Paulo não buscava os holofotes. Paulo não buscava a capa se fosse o caso, das melhores revistas, se fosse o caso, dos melhores jornais, para ser noticiário. Paulo não buscava glória para si. Pelo contrário, Paulo, escrevendo aos Efésios, olha o que Paulo escreve aqui nas cartas aos Efésios. Efésios, capítulo de número 3, e o versículo de número 6 diz assim, ó. Efésios capítulo 3, versículo de número 8. Vamos lá, vamos ler o versículo 8, diz assim: A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Em outra tradução diz, as riquezas insondáveis de Cristo. Vou ler novamente. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis,
ou seja, incompreensíveis de Cristo. Veja que Paulo ele não buscava a glória para si. E aqui na carta aos Gálatas, veja o que Paulo falou aqui, que ele tinha um zelo diferente do zelo que os homens tinham já naquela época. O zelo daqueles homens, que Paulo cita aqui aos Gálatas, era para atrair as pessoas para eles e não atrair as pessoas para Cristo. Olha o que Paulo diz aqui, no versículo 17. Gálatas capítulo 4, versículo 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelos por eles. Veja o que Paulo chega a comentar a respeito dessas pessoas que naquele tempo já existiam. E Paulo ele não buscava glória para ele, como eu já falei. Então, eu tenho ouvido muito e ouvi, eu sempre ouvi e ainda ouço dentro dessas congregações, porque a gente sempre vê, a gente escuta líderes religiosos, pastores, dizendo que tem zelo pelos filhos de Deus, pela igreja. Só que os zelos deles são por interesse próprio. Paulo ele combatia fermento. Paulo combatia o véu dentro das igrejas que ele ensinava. Paulo combatia o misticismo, o gnosticismo, o judaísmo. Paulo combatia principalmente os da lei, os da circuncisão, como ele escreve, quando ele diz em sua carta a Tito, quando Tito estava na ilha de Creta. Olha o que Paulo diz. Carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 1 e no versículo de número 10 diz assim, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores. Naquele tempo já existiam esses tais. Principalmente os da circuncisão, os da lei, o do judaísmo, aqueles que ainda pregavam, ensinavam batismo, imposição de mão, aqueles que ensinavam circuncisão, jejuns, tudo isso era rudimentos da lei de Moisés, rudimentos de obras mortas, obras fracas. E Paulo combatia esses tais, e Paulo diz aqui, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Olha a preocupação de Paulo. Aí no versículo 11 ele diz, aos quais convém tapar a boca deles, homens que transtornam casas inteiras ensinando que não convém por torpe ganância, por dinheiro, querendo se dar bem, ostentando da palavra de Deus. E Paulo aqui está alertando a Tito. Então veja a preocupação de Paulo. Eu vejo pessoas querendo se comparar com Paulo, dizendo que tem dores de partos. Eu sinto dores de parto, ou sente dor de parto, pegando uma palavra de Paulo lá, quando ele escreveu para a igreja da Galácia.
esses tais ainda têm a cara de pau de falarem isso dentro de suas congregações. Aí, os incautos, os simples, aqueles que não têm conhecimento, aí eles acham que esses homens são humildes, esses homens estão falando a verdade, e eles se deixam levar. Eles são levados por ventos de doutrinas. Eles são levados por tais ensinamentos de homens que, com sua mente cauterizada, com entendimento cauterizado, entendimento carnal. E essas pessoas, eles absorvem tudo o que esses homens falam dentro de suas congregações. Mas Paulo nunca apoiou esses tais. Já existia esses tais naquele tempo, hoje não é diferente. Mudou os pactos. Porque aqui, quando Paulo escreve, todas as cartas foram depois da cruz, antes da segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. Mudou os pactos, e nesse período os pactos ainda se cruzavam, por causa do templo lá em Jerusalém. Perdão. Mudaram-se os pactos. Não é mais o pacto da lei, já foi feita a reforma, começando na cruz e terminou no ano 70. A primeira manifestação foi na cruz, a segunda foi no ano 70, na segunda vinda do Filho do Homem, em juízo para estabelecer o reino, estabelecer o pacto da graça de uma vez para sempre, e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Então veja, mudou os pactos, mudou a geração, mudaram-se as pessoas, mas esses tais existem ainda, sendo outras pessoas, mas as atitudes são as mesmas. Vivem anulando a graça de Deus, vivem anulando o evangelho da graça de Deus, o evangelho do Espírito, o pacto para o Espírito, o pacto para o entendimento. Esses homens, eles fazem da igreja de Cristo aqui na terra, eles fazem presa fáceis para eles dominar, para eles impor ditaduras, regras. Por quê? Porque o povo não tem conhecimento, o povo está em trevas de entendimento ainda. E quando alguém se levanta dentro da congregação, questionando alguns tipos de ensinamentos desses homens, eles têm você como rebelde, eles têm você como um traidor, eles têm você como um covarde. Eles não vão aceitar, eles preferem perder um do que perder 10 ou 20. Eles preferem perder uma pessoa, onde o entendimento chegou, onde os olhos do entendimento abriram-se. Eles preferem que um vá embora do que ir 10, 15, 20. Por quê? Porque aqueles 10, aqueles 15 ou aqueles 20, né, aqueles 30 que ficaram ali, primeiro, eles não têm coragem de refutar o líder. Segundo, eles não têm conhecimento. E aqueles ainda que se destacam um pouquinho, entendeu? São covardes. Essa é a verdadeira palavra. São covardes. Entendeu? Eles não têm coragem. E vivem aí sendo enganados, vivendo como escravos. Essa é a verdade, meu irmão. Infelizmente. Então veja, a preocupação do apóstolo Paulo. Paulo, ele veja aqui, outra passagem aqui em Gálatas. Em Gálatas. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 5, versículo 9, diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento da lei de Moisés, o fermento do judaísmo, o fermento
da velha aliança, da lei de Moisés, estava entrando dentro dessa igreja e já tinha alcançado a mente de alguns incautos, de alguns irmãos que já haviam recebido o evangelho que pregado por Paulo. Essa igreja foi instruída por Paulo. Essa igreja, ela foi o quê? Ela foi ensinada. A semente da graça foi plantada nessa igreja. Mas muitos estavam voltando atrás, voltando aos rudimentos de obras mortas, que Paulo ele cita aqui nessa carta. Então Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. No versículo 7, Paulo diz, corrias bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Eles não estavam mais obedecendo à verdade. Que verdade? O evangelho pregado por Paulo, o evangelho da incircuncisão, o pacto para o Espírito. Porque a graça, ela vem acompanhada da verdade e não com meias inverdades. Então veja, meu irmão, a preocupação de Paulo por aqueles irmãos ali do século I. Paulo, ele chega a falar do que a lei havia se tornado depois da crucificação de Cristo, depois do estar consumado. Olha o que Paulo diz aqui no capítulo 4, no versículo 9, ele diz assim, ó, mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Aí ele cita aqui, ó, guardar dias e meses e tempos e anos. Aí Paulo no versículo 11 ele diz assim, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Paulo diz, receio de vós que eu não tenha trabalhado em vão para convosco. O trabalho desempenhado por Paulo ali naquela igreja. Então, no capítulo de número, olha aqui no capítulo 5, versículo 1, olha o que Paulo diz assim, ó. Olha o que Paulo diz. Não vamos ler o versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Não era Moisés ser formado na mente deles. Não era o evangelho da lei de Moisés, ou seja, não era o evangelho da circuncisão para ser formado na mente deles, mas era, sim, o evangelho da graça, aquilo que Paulo já havia pregado para eles. Então Paulo diz aqui, ó, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, ou seja, até que a graça, novamente, o pacto para o Espírito, o pacto para o entendimento, seja formado na vossa mente novamente. Paulo sentia essa dor de parto. E no versículo 1, capítulo 5, versículo 1, olha o que Paulo diz assim, ó. Olha o que Paulo diz. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Esse nos libertou aqui era Paulo. Paulo ele se colocou aqui também entre eles, porque Paulo conhecia o judaísmo. Paulo foi zeloso da lei, foi perseguidor da igreja. Paulo ele aprendeu aos pés de Gamaliel o que era ali o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés, as 613 ordenanças da lei de Moisés. Paulo sabia, Paulo era seguidor do judaísmo. Mas Paulo agora ele é transformado. Paulo tem uma metanoia. Paulo tem uma transformação de mente. Paulo agora recebe a revelação para pregar esse evangelho, para libertar vidas, porque a vida de Paulo também foi liberta, a mente de Paulo foi liberta.
ele deixa o judaísmo, ele considera aquilo que ele aprendeu como esterco. Então veja, nesse período aqui, os pactos estavam se cruzando, era um período de transição entre os dois pactos. Aí Paulo diz aqui no versículo 1, capítulo 5, versículo 1, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. O jugo da servidão, as 613 ordenanças da lei de Moisés. Olha o que Paulo está dizendo aqui, meu. Então, voltando aqui para 2 Coríntios, capítulo 11, veja a preocupação de Paulo pela igreja. Então, 2 Coríntios, capítulo de número 11, vamos ler aqui, eu quero ler nessa outra tradução, diz assim no versículo 28. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Paulo tinha preocupação. Veja que um homem que em suas cartas, volta a falar, ele exortava para que os irmãos não andassem preocupados, andassem no descanso, andassem por fé e não por vista. Mas ele mesmo, ele tinha preocupação com as igrejas, pelo legado que ele recebeu. Ele tinha tanta preocupação que aqui em Gálatas, capítulo de número 20, Atos, capítulo de número 20. Atos, capítulo de número 20, olha o que Paulo chega a falar. No versículo 19, veja o que Paulo fala. Atos, capítulo 20, no versículo 19, ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade. Ele está dizendo que Lucas, escreve aqui um fato histórico que aconteceu com Paulo. Ele diz assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha o que Paulo... Eu vou ler nessa outra tradução aqui. Atos, capítulo de número 20. E o contexto desse texto, Paulo chama os anciãos de Efésios para se despedir. Paulo tinha pressa em chegar em Jerusalém, porque para a festa da Páscoa. E Paulo queria ganhar tempo. Ele não queria ir até Éfeso, mas ele, de Mileto, ele manda chamar os anciãos para se despedir. Olha no versículo aqui, no versículo 19, nessa outra tradução, diz assim, ó. Olha a preocupação de Paulo. Fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda a humildade e com lágrimas. E isso apesar dos tempos difíceis que tive por causa dos judeus que se ajuntavam contra mim. Olha aqui o que acontecia com Paulo. Veja o alerta de Paulo. Veja o testemunho de Paulo em pregar esse evangelho. Mas o contexto desse texto aqui, do versículo 17, você vê aqui, ó. Vamos ler aqui, ó. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos e a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém,
não sabendo o que lá me acontece, o que lá há de me acontecer, perdão, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha o que esperava para Paulo. E mesmo assim, Paulo, ele não deixou de pregar esse evangelho, mas ele sabia o que esperava em Jerusalém. Aí ele continua aqui, ó, versículo 4. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Olha, em nada tinha, Paulo, ele disse aqui, em nada tinha, né, por preciosa a vida dele, a não ser que cumprisse com alegria a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Veja o que Paulo, a dedicação, o amor, o companheirismo, o afeto, o zelo desse homem pelo evangelho da graça, por aquilo que ele recebeu. Aí continua, e agora na verdade sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Paulo tinha essa certeza, que aqueles irmãos ali não iriam mais ver Paulo pessoalmente, fisicamente. Aí ele continua, portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhais, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar-lhes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja foi resgatada, foi comprada com o sangue do Cordeiro, com o sangue de Jesus. A igreja é de Cristo, o cabeça da igreja é Cristo, não homens que se intitulam, que se dizem aí pastores, líderes, que acham que são intocáveis, homens que estão no poder, homens que não querem largar o osso por causa do dinheiro, por causa do poder, por causa da fama. Aí Paulo continua aqui, ó, versículo 29, porque eu sei, olha o alerta de Paulo, a preocupação de Paulo, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, que não vão poupar o rebanho. Aí ele diz, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Veja a preocupação de Paulo. Diferente da preocupação dos homens de hoje. A preocupação hoje é por dinheiro, pelo poder, pelo dinheiro, pela fama. A preocupação de Paulo não. Era pelo zelo, pelo amor. Entendeu? Era isso que Paulo fazia. Essa era a preocupação de Paulo. Diferente dos homens de hoje. Amém? Então é essa palavra que eu deixo. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe, deixe seus comentários e até a próxima, se Deus assim o permitir. Faça jus ao seu chamado. Faça jus a você como filho de Deus. Essa filiação que você recebeu e esse evangelho que você recebeu de graça. Permaneça nesse evangelho, amém? Graça e paz, graça eterna e até a próxima, se Deus assim o permitir, amém?